Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me ouvem de qualquer lugar do mundo ou de qualquer horário aqui do Brasil. O meu nome é Kelly e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conhecimentos sobre riqueza, tá bom? Eu tô ainda fazendo alguns tópicos relacionados ao livro Hábitos dos Milionários de Napoleão Hill. E o tópico de hoje vai ser autodisciplina. Eu ando estudando muito autodisciplina para controlar minha mente e me libertar, né? Porque quando você tem o controle da sua mente, você não deixa que as outras pessoas ou situações controlem a sua mente por você. Vamos começar? Então, nós vamos começar com o significado da palavra autodisciplina. Como a gente já havia dito no vídeo passado, a palavra autodisciplina é o eu como mestre e como discípulo. Então, ele pode ser interpretado como um processo constante de aprendizado sobre si próprio, tá? Porque o discípulo, ele aprende. Para quem se interessa mais sobre o assunto, eu aconselho vocês, eu já tenho falado isso em outros vídeos, a estudarem o estoicismo. Gente, tem podcast sobre, tem várias coisas, é muito legal. Eu coloco quando eu tô andando, se você vai andando pro trabalho ou se você tá dirigindo, coloca no seu carro, porque ajuda muito, te dá mais confiança, te dá mais poder de decisão. Você vai ver, é uma energia diferente, é um conhecimento muito útil pro nosso cotidiano. Agora, o porquê da autodisciplina? O porquê a autodisciplina é tão importante para você adquirir uma mente milionária? Gente, a autodisciplina, ela nos fortalece mentalmente, tá? Você coloca um conjunto de hábitos que você se dispõe a fazer, você escolhe fazê-los todos os dias. E quando você tem autodisciplina para fazer isso, você vai ficar bom, é que nem um atleta. Ele é autodisciplinado, porque todos os dias ele tem que fazer uma dieta, todos os dias ele tem que treinar, todos os dias ele não pode ficar saindo. Então, para ele conseguir o objetivo dele, ele tem que ter uma rotina de procedimentos que ele segue constantemente, sem falha. E ele tem que estar disposto a isso. E nessa ele se fortalece. Outra, a autodisciplina, ela fortalece a sua mente e como você cria. Porque a partir do momento que você foca a sua atenção no que você quer, você tira o foco das coisas que você não quer e a sua atenção das coisas que você não quer. Como assim, Kelly? É muito fácil, tipo, muitas das vezes a gente fala, eu gostaria muito de comprar uma casa. Aí o nosso foco, mas como eu vou conseguir isso? Eu não tenho dinheiro. O banco não vai me liberar esse empréstimo. Então, gente, quando você começa a pensar nessas formas negativas de que não irá dar certo, nessas dúvidas, porque a dúvida nada mais é que 100% de certeza do que você não quer, certo? Você foca mais energia no que você não quer do que no que você quer. Como se você tivesse um copinho cheio de bolinha, cada bolinha é energia. Você fala, eu quero uma casa, uma bolinha. Mas o banco não vai me dar esse empréstimo, uma bolinha ali. Mas eu não tenho dinheiro, outra bolinha ali. Você está jogando todas as bolinhas do lado negativo, no foco que você não irá conseguir o seu objetivo. No capítulo 9 do livro Hábitos dos Milionários, Napoleão Hill ele cita 13 pontos relacionados à autodisciplina que ele teve que aplicar nele mesmo durante a sua caminhada. Porque, gente, ele começou pobre. E lembra que o Sr. Carnegie ofereceu para ele essa proposta e a única coisa que o Sr. Carnegie estaria auxiliando ele seria com os contatos dos 500 milionários que ele iria entrevistar. E ele não estaria recebendo nenhum dinheiro. Então ele teria que trabalhar e fazer essa filosofia, desenvolver a filosofia. O Sr. Carnegie já sabia muito bem que durante o desenvolvimento dessa filosofia ele ia enriquecer. Porque não há como não enriquecer se você segue o que está escrito nesse livro. E é claro que ele enriqueceu durante o processo.
Então aqui hoje nós vamos comentar esses 13 pontos relacionados à autodisciplina que ele teve que trabalhar nele mesmo. É claro que há outros pontos que nós podemos internalizar e começar. Eu tenho um outro que eu vou falar com vocês, mas reflitam sobre cada um desses na sua própria vida. Então, o número 1 seria a autoconfiança. Essa é difícil, porque muitas das vezes a gente acha que é confiante, mas lembra das historinhas que a gente conta nós mesmos? Então, quando você consegue um emprego ou uma promoção e você pensa, será que eu dou conta? Eu não tenho qualificação para isso? Vai ser difícil? Essa é a historinha que você está contando para você, para provar que você não é capaz. Se você se acha não capaz, você não tem autoconfiança, tá? E o Napoleão Hill, ele comenta que ele não se achava autoconfiante o suficiente quando ele começou. Na cabeça dele, ele precisaria da ajuda de Thomas Edison, do Sr. Ford, para desenvolver essa filosofia, porque ele não seria capaz de fazê-lo sozinha. No meio da teoria, ele se tocou que ele tinha toda a capacidade de fazer sozinho a partir do momento que ele quisesse fazer sozinho, que ele se comprometesse com ele mesmo. Nós somos capazes de tudo, galera. Nós conseguimos fazer tudo, desde que você queira. Se você quer se tornar um grande artista, você tem que querer, você tem que colocar para você tem que viver esse momento. E a partir desse momento, você vai ter que ser. E para ser, você vai ter que aplicar autodisciplina. Um artista que canta, se você ainda não praticou, você vai ter que praticar aulas, você vai ter que fazer tudo na sua vida focado ao progresso desse seu objetivo. O número 2 seria disciplina para dominar os 7 medos básicos. No vídeo passado nós comentamos rapidamente sobre os 7 medos básicos, era o número 15, os 15 motivos do fracasso. E aqui eu vou estar comentando quais são eles novamente, tá? É o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de problemas de saúde, o medo da perda do amor, o medo da velhice, o medo da perda da liberdade e o medo da morte. A técnica que eu ando usando para mim, porque eu possuo muito deles, é estar consciente dos meus medos. Toda vez que eu sinto um desconforto, porque como que você sabe que você está sentindo desconforto, Kelly? Gente, você sente aquela ansiedade. Você vai fazer alguma coisa, você sente aquela ansiedade. Por exemplo, eu desde 2024... Não, desde 2025. Não, desde 2024. Eu já queria fazer esses vídeos. Eu fui começar a fazer esses vídeos em 2025. Por quê? Porque toda vez que eu pensava em olhar para a câmera e fazer esses vídeos me causava uma grande ansiedade. Aí, inconscientemente, eu colocava outras coisas como prioridade na minha vida. Por exemplo, eu preciso ir para academia. O trabalho foi difícil. Eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu estava sempre... Isso não é minha prioridade. Então, você vai colocando isso para trás. Mas não era porque não era prioridade. É porque isso é desconfortável para mim. Eu não queria fazer porque me causa muito desconforto. Então, nessa você vai se auto-sabotando. Mas era o quê? Era o meu medo de me expor, era o meu medo de críticas, medo de julgamentos, medo do que eles vão falar. Mas no fim, gente, quem que são eles? Quem que são eles? Eu tô falando aqui para uma câmera, sei que vai acessar algumas pessoas, espero que muitas, mas eu tenho que aceitar também que nem todo mundo vai concordar comigo da mesma forma que eu não concordo com todas as pessoas, e tudo bem, não tem problema. Número 3, limitações autoimpostas. Gente, esse é o famoso... Isso é muito pra mim, sabe? Tipo, eu não vou naquele restaurante porque ele é muito caro. Eu não frequento esse lugar porque só tem gente metida. Então, começa a se observar aonde você se limita. Por exemplo, esse é o meu espaço, desse espaço eu não saio.
Às vezes essa limitação que você coloca, ali só tem gente metida. Você não conhece todas as pessoas que estão lá. Você já se abriu para pensar nisso? Será que são todas metidas? Mesmo é você que sente um desconforto, porque você se sente inferior ali naquele ambiente. Entendeu? E muitas das vezes, agora frequentando alguns lugares assim que eu não frequentava, tem muita gente que na mesma condição que eu. E nem por isso elas são melhores ou maiores, elas simplesmente vão porque elas gostam, às vezes, de uma comida. Eu amo comida, gente. Eu sou apaixonada por comida. Então, eu me enfio em restaurante caro, eu gosto, porque eu gosto de comer, eu gosto de experimentar coisa diferente. Não é uma coisa que eu posso frequentemente, mas toda vez que eu posso, eu me dou esse luxo. Então, por que não abrir os seus horizontes? Outra coisa é a zona de conforto com relação à sua renda. Olhe os pilares da sua vida, em seus relacionamentos, seus relacionamentos com seus pais, com filhos, com o dinheiro, as suas finanças, que são vários pilares. Eu vou passar aqui depois para vocês os 11 pilares básicos que o Paulo Vieira fala, do MAS, que eu já comentei também, que é MAAS, para vocês olharem para esses pilares e ver e começar a analisar nesses pilares aqui, aonde que é a minha barreira, aonde que é o meu limite, aonde eu coloquei aquela régua, sabe, que eu não posso ultrapassar. E tem que expandir, porque se você não conseguir expandir aquilo, você vai continuar na mesma área. Como que você vai conquistar o próximo terreno se você não aumenta a sua zona de atuação? Número 4. Usar a autodisciplina para reconhecer e aceitar o privilégio de usar a própria mente e direcioná-la para o que escolher. Bom, na minha opinião, essa é a mais importante de todas as dicas, tá? Que é, no começo do vídeo eu comecei comentando sobre isso, sobre focar, colocar as suas bolinhas, todas as suas bolinhas, no que você quer, não no que você não quer. E nós sabotamos o nosso privilégio de co-criar, de criar as coisas ao nosso redor através da mente, nos direcionando ao nosso objetivo, como? Gente, passando longas horas nas redes sociais. Isso não te traz nada, tá? Não vai te acrescentar em nada. Então, por que não usar essas horas para uma boa leitura, de acordo com o que você quer? Se você quer conhecer sobre música, você assiste temas relacionados à música. Se você quer assistir, se você quer saber mais sobre finanças, assista coisas sobre finanças. Agora, ficar assistindo jornal, tragédia, passando horas nas redes sociais, focando na intenção errada. Às vezes você tem um objetivo, só que a intenção atrás desse objetivo, ele é falho. E quando você tem essa intenção falha, é muito provável que esse seu objetivo não te trará nenhuma felicidade. Por exemplo, eu gostaria muito de ter dinheiro só para provar para os meus pais que eu sou capaz. A intenção disso é provar para os seus pais que você é capaz. Se você quer ter dinheiro, não é o dinheiro que é o motivo da sua felicidade, da sua alegria, da sua satisfação. O seu objetivo é provar para os seus pais que você é capaz. Você entende isso? Então você nunca vai ser feliz por causa do dinheiro. O dinheiro ali, ele só está mascarando o seu objetivo real. Então tomem muito cuidado com as suas intenções. Eu quero isso, mas qual é a minha intenção atrás disso? Número 5 é usar a autodisciplina para lidar com fama e riqueza. Aqui, Napoleão Hill dá um exemplo da sua vida, certo? Que ele fala assim: mesmo que você use todas as ferramentas para crescer financeiramente,
E você um dia começa a ganhar mais do que você precisa, mais do que você até imaginou. Só que se você não tiver gratitude por tudo que você tem, por tudo que você conquistou, ele fala que a probabilidade de você não conseguir desfrutar de toda a sua riqueza é muito grande, tá? E todos os livros de riqueza que eu li, gente, até agora, e o curso que eu fiz de inteligência financeira da Febracis, o tema gratitude é um dos top 3 que nós temos que ter para enriquecimento. Que todos os milionários são muito gratos pelo que têm. Que quem tem dinheiro é muito grato. E é claro, né, gente, chega a ser um pouco até óbvio se a gente for pensar friamente. Se você não sente gratitude pelo que você tem, é como se você estivesse falando para Deus: ah, Deus, eu estou insatisfeito com o que eu tenho. Eu não quero que eu tenha. Então Deus, tipo, você ganhou, por exemplo, você comprou um carro. Você não tem gratidão por aquele carro. É como se você estivesse falando: eu não quero esse carro. Pense nos seus filhos. Ou numa criança, para você que não tem filho, mas pense nessa situação. Você dá um presente de Natal, que você batalhou muito para dar pro seu filho, aí ele olha assim: o que você vai fazer? Você não irá dar o presente de novo. Ele não teve gratidão. E Deus olha pra gente, o universo, da mesma forma. Você pede, 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 ele te dá, você não é grato. Aí fala, ele não quer. Ele não gostou. Número 6 é plantar as sementes do serviço antes de escolher as recompensas. Alguns de nós queremos colher bons frutos, mas nós não plantamos boas sementes. Nós não a fertilizamos, a nutrimos durante o nosso processo. Se você não faz isso, você não terá bons frutos. E ali você chega naquele final, você quer os bons frutos e você reclama que Deus é injusto, que a vida é injusta, que o fulano que é culpado. Eu consigo ver muito disso agora, assim, quando eu converso com as pessoas e analisando a minha própria vida. Muitas das vezes você fala, eu vou dar um exemplo aqui clássico. Eu estava conversando com a minha mãe e a minha mãe estava falando: ai, minha filha, o meu maior medo é envelhecer e vocês terem que parar a vida de vocês para ficarem cuidando de mim. Aí eu pensei, fiquei analisando. Aí eu falei para ela, né? Eu falei: mãe, então comece a agir para que isso não aconteça, porque você, na idade que você está hoje, você tem o poder de decidir se você vai ficar numa cama amanhã. Se você não cuidar da sua saúde hoje, ela precisa cuidar da diabetes, ela precisa cuidar do peso, ela precisa de cuidar de algumas coisas dela. E ela não estava fazendo. Então ela já está nos sentenciando esse feito. Mas essa é a semente que ela está plantando agora. Só que aí chega ali no futuro, ela vai olhar e vai falar assim: ah, como a vida é injusta. Ela não vai se lembrar das sementes que ela plantou durante o caminho. Ela vai levar aquilo como infortúnio do destino, que não é verdade. Entende? Então, gente, se você quer colher bons resultados, você tem que plantar bons resultados e sempre dar o melhor de si para que aquilo continue progredindo. Número 7. Autodisciplina na relação entre tempo e doação. O Napoleão Hill, ele dá um exemplo que, é claro, gente, quando a gente está começando algum negócio, quando a gente está começando no trabalho, ou a gente tem um objetivo que está a longo prazo, só que nós temos objetivos menores a curto prazo, nós temos que, muitas vezes, nos doar uma porcentagem muito grande do nosso tempo para conseguir aquilo.
Mas o objetivo também, tipo, faz parte do processo de você alcançar o seu propósito. Não ficar 90% doando o seu tempo e só 10% vendendo o seu tempo. Entende? 10% você ganha dinheiro e 90% você está dando. Muitas das vezes nós temos que doar para fazer uma propaganda, para aumentar o número de pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, num vídeo no YouTube, ou conhecer o nosso produto, ou a gente tem que trabalhar demais para aquilo acontecer. Mas depois que aquilo começa a andar, volte e inverta esse papel. 10% você doa e 90% você vende, tá? Esse é um período necessário, mas tome cuidado para você não viver a sua vida inteira doando 90% do seu tempo e só vendendo 10%. Porque você não irá ter vida. Você irá ser uma daquelas pessoas que trabalhou a vida inteira, chega no fim da vida e não fez nada. Não viveu. Número 8. Usar a autodisciplina para superar a crença de que honestidade e sinceridade são suficientes para o sucesso. Eu começo essa aqui com essa pergunta. Você é honesto? Você se considera sincero? Agora a pergunta que não quer calar. Você é rico? Você é milionário? Então é óbvio que essas duas qualidades, apesar de serem muito importantes, elas não são suficientes. Nós temos outras ferramentas que, associado à honestidade e à disciplina e à sinceridade, nós temos outras ferramentas que, associada à honestidade e à sinceridade, irão fortalecer o nosso patrimônio, irão fortalecer a nossa caminhada, irão nos fazer ficar milionários de forma saudável e eficiente. Número 9. Fracasso em organizar o próprio tempo. Depois eu quero até fazer um vídeo só sobre o tempo, gente. O tempo é a nossa maior moeda de troca. Você perde tempo, você perde oportunidades, né? Como dizem, o tempo é dinheiro. Mas não só dinheiro, o tempo é a nossa riqueza, tá? O tempo bem usado, ele te gera lucros em qualquer pilar da sua vida, e o tempo mal usado, ou ele te tira, ou ele te estabiliza, ele deixa você estabilizado. Então, gente, é muito importante você organizar o tempo. Eu assisti um vídeo do Paulo Vieira, ele fala dessa caderneta preta, que ele nem conversa com quem não tem a caderneta preta, que ele até vende a caderneta preta do Paulo Vieira. Aquilo ali é uma agenda, gente, é uma agenda que você organiza o seu tempo. Ele coloca tudo que ele vai fazer no dia dele ali naquela agenda. E durante o dia ele vai grifando o que ele fez. Eu faço a mesma coisa. Eu acho muito mais eficiente fazer isso, porque isso te mantém no seu foco, na sua autodisciplina. Se você coloca ali, você tem um objetivo maior, que é, por exemplo, eu vou passar num concurso público. O que eu tenho que fazer todas as minhas manhãs? Acordo cedo. Eu vou comentar da minha rotina. Eu acordo cedo, eu medito e faço uma oração de agradecimento. Depois disso, eu leio um livro. Depois de ler, eu me organizo se eu vou primeiro para a academia ou se eu faço um vídeo. Mas a academia está na minha rotina, fazer o vídeo está na minha rotina. Eu tenho outros cursos que eu estudo online que também estão na minha rotina. Estou tentando falar espanhol sozinha, estudando sozinha, então eu estudo espanhol 1 hora por dia. Então eu construo a minha rotina tudo focado no meu objetivo maior. E é muito importante você colocar isso na agenda, porque você também tem uma noção do que você está fazendo e do seu progresso. É muito satisfatório quando você grifa aquilo ali, gente. Eu sinto uma satisfação enorme quando eu grifo. Falo assim, cumpri, 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 cumpri. Então você sente que você está dando um passo à frente, um passo adiante em direção ao seu objetivo.
Uma pessoa que ela não é organizada com o seu tempo, ela não vai ser eficiente. Porque, gente, é simples. Você chega um dia inteiro, você fala assim, ai, faço isso, faço aquilo. Você nunca sabe o quanto você poderia ter dedicado. Você às vezes poderia ter dedicado muito mais do seu tempo em outras coisas. E você acaba vendo que você não distribui as tarefas igualmente. Por exemplo, se eu quero falar espanhol e ao mesmo tempo eu estudo finanças. E eu acabo estudando 5 vezes na semana o espanhol por mais tempo, porque é o que eu mais gosto, eu acabo deixando de saber de finanças. Quando você organiza o seu tempo, você tem essa noção. Fala assim, eu estudei mais espanhol hoje, eu vou estudar finanças ali, entendeu? Número 10, a falta de paciência. Todos nós sofremos desse mal um pouquinho, né? Então ele usa a autodisciplina para controlar a sua falta de paciência. Quem que nunca sofreu de ansiedade ao esperar o tempo da colheita, né? A paciência, ela é muito correlacionada ao tempo também, porque a gente quer, geralmente, né? Geralmente não, geralmente é 100% do tempo. A gente quer tudo na hora que a gente quer. E quando você não vê resultados imediatos, você sente aquela ansiedade, você já acha que não tá dando certo, aí vem aquelas historinhas negativas e você começa de novo a dar as suas bolinhas para o negativo. Então, a paciência, e eu correlaciono muito a paciência também, não só o tempo, mas com a fé que vai dar certo, é uma ferramenta essencial, gente, essencial. Porque quando você tem paciência, você espera pelo processo, você vive o processo, não só o futuro. O que acontece é que muitos de nós colocamos, por exemplo, um objetivo ali no futuro. E nós não vivemos o presente para esse futuro. A gente fala que era uma casa ali no futuro. Você vai sempre imaginando a casa e aquilo vai te trazendo ansiedade porque você está com foco totalmente na casa. Só que você não está vivendo o processo. Só que a sua vida, o período do processo é muito maior que daquele dia que você comprou a casa. Entendeu? Porque a partir do momento que você tem a casa, que foi um ponto no espaço, um ponto no tempo, você comprou aquela casa, você já vai ter um outro objetivo. Você está trabalhando para falha, para só ter ansiedade. Porque a gente não vive o presente, a gente não vive o processo, cada dia, cada passo. Pensa assim, crianças é um ótimo exemplo para tudo, quase, mas você tem um filho. Se você ficar focando, meu filho, ele vai ser um médico maravilhoso, ele vai ser rico, ele vai ser muito amado, ele vai casar com uma esposa maravilhosa. E ali você fica focando só aquilo e você não vê o presente, você vai perder todas as memórias, todos os dias que você teve com ele, todo o primeiro passo, o primeiro dentinho, a primeira palavra, o primeiro dia na escola, sabe? Aquele processo, as curiosidades, o que ele fala. Você vai perder todo esse processo. E esse processo, gente, ele é vivido no dia a dia. Então aproveite cada oportunidade. Em todas as minhas orações, porque eu sou uma pessoa que vive do futuro e eu percebi que isso estava me causando muita tristeza. E eu tô tentando viver no presente, é uma coisa que eu aplico a mim mesma, tá? Todos os dias eu profetizo o meu dia. Eu falo, hoje será um dia de milagres, eu presenciarei milagres, eu atrairei as pessoas certas nos momentos certos para minha vida. Eu conversarei com pessoas que me trarão conhecimentos que serão necessários para o meu objetivo. E nessa eu fico super curiosa para ver quem que Deus vai pôr no meu caminho hoje, que situações eu vou viver, sabe? Então, tentem trazer essa curiosidade da criança para vocês, que isso vai te trazer uma paz de espírito e muito mais felicidade, viu? Número 11. Analisar os fracassos em ser grato pelas riquezas intangíveis. O que ele quer dizer com isso? Gente, o que é a riqueza intangível? É a riqueza que é aquela que a gente não vê, tá?
A gente sempre relaciona a riqueza à nota do dinheiro, né? Então é dinheiro, mas a gente não é grato muitas vezes pelas riquezas que nós temos no sentido de o amor, a experiência, o contato com as pessoas que nos trazem essa sabedoria e que fazem parte desse processo que nos darão a riqueza. Entende? Ele cita aqui, por exemplo, que naqueles 20 anos de pesquisa que ele estava fazendo, muitas das vezes ele se tocou que ele não era grato a todo o conhecimento que ele estava adquirindo dessas pessoas que ele entrevistava. Porque ele estava trabalhando de graça, aquilo não virou a chave dele. Então ele não estava sendo grato a esse conhecimento, porque foi esse conhecimento, gente, se você analisar, que fez com que ele escrevesse essa filosofia, fosse quem fosse, enriquecesse, tivesse uma boa aposentadoria com a sua esposa, entendeu? Então, essas riquezas, elas são geralmente as mais importantes. A riqueza material, o dinheiro em si, ela é consequência de um estado de espírito, de um conhecimento, dessa gratidão. Se você tiver todas essas qualidades, seguir todas as dicas que ele fala no livro, você vai conseguir. É só o tempo. Tenha paciência que você vai conseguir. Mas para isso você tem que se olhar para dentro, trabalhar, continuar vendo, tentar melhorar todos os dias, porque muitas dessas chaves, gente, ela não vira assim só de você ter lido o livro. Muitas das coisas que eu li ali no começo, que nem esse vídeo que eu tô fazendo, é de uma parte que eu já li. Que eu voltei, eu falei, aí fez um outro sentido para mim, depois de ter lido um outro livro. Então, muitas dessas chaves você vai aprimorando, elas vão virando durante algum tempo, tá bom? Elas não vão virar de uma vez só. Número 12. Controlar a ambição de demonstrar opulência. Esse é o famoso novo rico. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão do novo rico. É aquele rico que a gente tem pavor. É aquele rico que faz com que a gente queira ser pobre. É aquele rico arrogante que quer se mostrar, que maltrata as outras pessoas. Aquele famoso você não sabe quem eu sou. Então, ele fala que ele mesmo passou por essa situação. Você tem que ter autodisciplina, tá? Muita autodisciplina e muito conhecimento interno também, tá, gente? Pra saber quem você é de verdade. Pra você não ficar copiando, porque a gente tem essa ideia de que o rico, ele tem um carrão, o rico, ele tem 5 casas, o rico, ele faz isso. Então, quando você enriquece, você quer fazer o que as pessoas fazem. Mas isso é realmente quem você é e o que você deseja? Isso é realmente com o que você se sente confortável, sabe? Eu gosto muito da Nova Zelândia, eu moro lá já há 11 anos, porque, gente, você não consegue identificar o rico do pobre lá. Todo mundo tem condições de pagar as coisas, de comprar, mas o rico, ele não é aquela pessoa que fica usando um monte de roupa de marca, ele é uma pessoa que você vai ver em lugares que são muito caros, mas você também vai ver aquela pessoa na praia, você vai ver aquela pessoa andando descalço no mercado. Eles são quem eles querem ser. Eles não têm essa necessidade de aparentar a riqueza. Então, você será um rico muito mais feliz, um milionário muito mais feliz, se você conseguir associar essa riqueza aos seus valores, tá? E não copiar as pessoas. É claro que se você admira uma pessoa, se é aquilo que você quer, não tem nada de errado ter um carrão, não tem nada de errado ter um casão. Só avalie se é isso mesmo que você gosta, se é isso mesmo que você sonha pra você. Gente, o número 10, eu esqueci do número 10, mas aí eu fui pulando pra cima e o número 10, que agora vai ser número 13, vai ser cumprir o principal objetivo da vida, tá? O Napoleão Hill, ele fala que ele recebeu muitas propostas durante aqueles 20 anos que ele se propôs a desenvolver essa filosofia da riqueza, tá? E essas propostas muitas vezes eram tentadoras, porque estavam oferecendo para ele uma quantidade muito grande de dinheiro,
Mas ele teve que usar a autodisciplina dele para continuar no foco do objetivo dele. E se ele não tivesse o feito, ele poderia ter tido sucesso do mesmo jeito? Poderia. Mas nós não estaríamos estudando essa filosofia hoje, que foi base para muitas das outras filosofias de riqueza e muitos livros de milionários que nós estudamos, certo? Então, o objetivo ele tem que ser claro. E as tentações de desistir, de mudar de caminho, porque muitas das vezes nós temos que viver um processo até que longo para alcançar esse objetivo, vão ser muitos. Então, a autodisciplina para se manter nesse objetivo, apesar de tudo, é essencial. Pense no atleta. Se o campeonato é só no fim do ano, ele tem que treinar o ano inteiro. Se ele parar de treinar porque ele está cansado, ou porque alguém chamou ele para uma festa, sendo que ele não podia beber, que ele treina no dia seguinte, ele não vai alcançar o objetivo dele. Ele está se desviando do objetivo dele. Então, esse processo é tão importante quanto o nosso objetivo final. Para alcançar esse processo, nós necessitamos de hábitos. Hábitos, rotina, para alcançar o objetivo final. Hábitos e rotinas, parte do processo. As tentações virão e é difícil lidar com elas, muitas das vezes, porque nós já estamos cansados. Só que nada paga chegar no seu objetivo final, de forma saudável, tá? De forma saudável. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, por favor, o que vocês acham e quais são as suas maiores dificuldades com esse vídeo de hoje. Me aponte aqui. E se vocês tiverem um outro tópico que vocês gostariam que eu estivesse falando, eu ficaria muito grata de ler, se eu não li ainda, e desenvolver um vídeo para o mesmo tópico, tá bom? Beijo. Ótima semana.